quando o laudo cumpre a lei, mas não protege o trabalhador. Muito obrigado por você ter me chamado novamente, por ter aberto esse espaço aqui importante em toda a sociedade brasileira. A NR1, ela é a mãe de todas as normas regulamentadoras, né? Então, nós estamos falando em disposições gerais e depois, lá em 2021, houve a mudança, né, com o gerenciamento do risco ocupacional, né? O que acontece, que o pessoal não entende muito bem, que nessa mesma época houve uma mudança na NR17, que é da ergonomia. Não, a ergonomia, então, é todo o estudo do trabalho em relação ao homem. E lá na ergonomia, a gente está falando de conforto, de cognição e, inclusive, existem as questões desde 2021, validada para 2022, das questões dos riscos psicofisiológicos. O que seria isso? Quando você vai ao front e faz um levantamento dos riscos ocupacionais aquele trabalhador está submetido, nós fazemos os levantamentos físicos, químicos, biológicos, mecânicos e os ergonômicos. Nesse ergonômico, abrem-se três outras grandes áreas. A área da biomecânica, a área da cognição e a área da organizacional. Então, quando você vai fazer um levantamento, agora, dentro do psicofisiológico, você precisa fazer umas perguntas e ter respostas para aquele grupo de trabalhadores, como eles se sentem, como que está a questão da governança, como que está a questão da gestão, como está a questão do meio ambiente, como está... Enfim, uma série de perguntas que são cientificamente provadas e comprovadas de que o trabalho não está lesando a questão do psique do trabalhador. Pois bem, e isso está dando trouxe uma balbúrdia no mercado, né? Quando nós falamos em alteração da NR1 com a inclusão do item 1.5, nós falamos a questão da inclusão desses riscos lá no levantamento, na análise ergonômica preliminar, dentro da gestão do risco ocupacional, ou seja, da NR1. Então, a partir de 26 de maio deste ano, obrigatoriamente, custe a que custar, pensem o que deixar de pensar, né, estará valendo a partir do dia 26 de maio. Inclusive, recentemente, Pedro, mais uma daquelas coisas todas, né, que a gente ouve, já ouviu falar bastante, vai adiar o 1.5, eles falam vai adiar a NR1. Para, a NR1 está aí há muito tempo. Sem ela não teria dois, não teria a 5, a 7, a 9, enfim, ela é a primeira que tem. Desde que existem as normas regulamentadoras, é a primeira. Pois bem, agora, a inclusão da NR1, do item 1.5, ela vai entrar agora em maio de qualquer jeito, porque se não entrar, o Ministério Público do Trabalho vai entrar com judicialização e vai ficar ruim para nós lá que participamos das comissões tripartites paritárias permanentes em Brasília, nas revisões das normas regulamentadoras. E é exatamente tudo que a gente não quer, né? Por quê? Porque se o Ministério Público do Trabalho entender que vai entrar num limbo normativo, ele entra em ação. Então, aquilo que era para entrar em 26 de maio de 2025, entra agora sem maiores alardes. E isso está sendo feito e isso será feito. Tanto é que no dia 9 de março, nós tivemos lá um encontro na Comissão Nacional Tripartite Temporária, somente a respeito da NR1. Lá foi apresentado já o estudo do novo manual, tem 140 páginas, tirando todas as dúvidas relacionadas ao item 1.5, e que foi amplamente divulgado na última segunda-feira, agora, nessa semana, por todos os agentes de saúde e segurança no trabalho e para todo o empresariado. Então, já está rodando isso de uma maneira correta. O que a gente realmente fica muito preocupado, Pedro, são abutres vendendo algo que não sabe vender, vendendo um algo que não imagina ser, vendendo um algo que causa uma compra errônea no mercado. Nós estamos ouvindo falar em equipamento de proteção coletiva individual da NR1. Nós estamos ouvindo falar em curso formador de gestor em NR1. Pelo amor de Deus, isso não entra na nossa cabeça.
tem que haver um posicionamento. A Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho já está posicionada e já está se posicionando com todas as demais associações, incluindo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, Conselho Federal de Medicina, todo o Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e todas as demais, na denúncia de pessoas como de profissionais que se dizem profissionais como esse tipo de situação. Então, nós não podemos aceitar. A NR1 é uma coisa séria, não é checklist, saúde mental não é checklist. Quando nós estamos falando em gerenciamento do risco ocupacional, é você conhecer a fundo a estação de trabalho, conversar com o empregado, com o trabalhador, conversar com as pessoas que envolvem aquela estação de trabalho, entender o que está acontecendo. Não é qualquer pessoa que está competente, ou seja, tem capacidade, habilidade, atitude e entrega para poder fazer algo nesse sentido. Daí a gente aclama a sociedade realmente para entender a Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho, as empresas que fazem parte, que são aptas para poder atuar de acordo com as normativas que se fazem necessárias e prerrogativas. Veja só, Pedro, os afastamentos hoje, eles são gigantes, né? Então, a estatística mostra, cada dia que passa, que o afastamento ele tem muito da relação psiquiátrica, psicológica e cognitiva, no geral. Pois bem, se você comprar um produto de uma pessoa que não entende ou que se diz ser entendida e que não vem de uma empresa idônea, prestadora de serviços de saúde e segurança no trabalho, adequada, que tenha o selo de qualificação da sociedade adequado e que tenha o conhecimento profundo das normas regulamentadoras, não é da norma só, mas de todas as normas regulamentadoras, você poderá deixar de levar a sério o diagnóstico que está acontecendo embaixo dos seus olhos, dentro da sua instituição, e aumentar o impacto humano disso. E quando a gente fala do impacto humano, a Auditoria Fiscal do Trabalho estará atenta. Lembre-se que nós temos aí já 900 auditores fiscais hoje atuantes. Cada auditor fiscal, a cada clicar, ele clica lá e audita 1.000 empresas. Então, a inteligência artificial que se encontra disponível e disponibilizada para esses auditores é da mais alta tecnologia. Nós realmente ficamos surpresos em saber o tamanho da competência desses auditores fiscais em termos de ação. Não podemos, sob hipótese alguma, negligenciar. Então, veja só, dia 26 de maio desse ano, começam-se as autuações. Agora, a norma já tem que estar desde 2022. Então, assim, não existe nada de novidade. Aclamo aqui, através do teu programa, esse espaço que você está fazendo, abrindo, para que procurem profissionais competentes para poder, e que sejam reconhecidos pela Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho, para poder exercer exatamente essa atividade dentro da sua instituição. Quem denuncia a empresa é a própria empresa, Pedro. Ela vai se denunciar através do e-social. Então, assim, é muito sério. Tá? Então, cuidado com gestores de NR1, cuidado com equipamentos de proteção da NR1. Isso é tudo balela. Vamos deixar bem claro, a norma regulamentadora ela é séria. A 1.5 ela vem para engrandecer a gestão do risco ocupacional e deve ser feita e praticada e gerenciada por profissionais capacitados. Capacitados. Então, eu agradeço muito essa abertura para que nós possamos fazer. Estou aqui à inteira disposição para esclarecer qualquer dúvida que se faça necessária. Estamos vendo um mercado que padroniza a doença, não a saúde. Veja, se nós entendermos que a saúde e segurança no trabalho, por muitos donos de empresas, são encarados como taxa de funcionamento e não um ativo estratégico, a gente já imagina que a gestão está inversamente proporcional. Então, o que nós estamos falando aqui, e pensando, e essa é o andamento da carruagem, é que
nós não podemos falar em promoção de saúde, nós temos que falar em prevenção de doenças, né? Então, a partir do momento que você tem uma gestão administrativa desse ativo estratégico adequada, a gente está falando exatamente isso. Nós estamos falando em prevenção de novas doenças. Se você entender que o pronto-socorro, a cada 100 atendimentos, ele não atende 70% dele aquilo que é de sua competência, então algo está errado nesse entendimento, né? E nós, então, através do saúde e segurança no trabalho, nós podemos fazer esse trabalho adequado dentro daquela população da empresa, seja ela o tamanho que for, qualquer que seja, de 1, 2, 5, 10, 5 mil, 50 mil trabalhadores. O importante é que aquela instituição ela traga para dentro da comunidade a manutenção da saúde daquela população. Imagina o seguinte, se nós entendermos que cada trabalhador, né, está alimentando 2,5 pessoas dentro da sua casa, veja a importância que tem as empresas. E outra coisa, nós estamos falando em favor tanto dos trabalhadores. E quem são trabalhadores? Todos nós. Os donos das empresas são trabalhadores. Eu tenho empresa, sou dono de empresa, sou trabalhador. A mesma coisa você, Pedro, e a mesma coisa todos aqueles que nos rodeiam. As pessoas que são contratadas são trabalhadores, né? Então, quando nós falarmos a respeito desses riscos psicossociais ou da saúde e da segurança no trabalho, nós estamos falando, não é dos empregados, dos contratados, de todos nós estamos falando. O poder de ação que existe dentro de uma instituição, isso frente a uma sociedade, é um dos papéis dela, de nascer aquele determinado CNPJ, os efeitos colaterais que ele causa no seu meio ambiente. Nós estamos falando agora, por exemplo, muito sério, naquelas 3 letrinhas, ESG, né, o Environment, Social, Governmental. Então, quanto que isso fala em favor da manutenção do planeta, de todos nós. Então, se nós segregarmos exatamente esse assunto àqueles que nós contratamos, e que se nós mantivermos ainda aquela cultura de que existe o empregado e o empregador, eu acho que a roda não gira adequadamente. E se nós entendermos que todos nós somos trabalhadores e que divino é o caminho do meio, aí sim, talvez nós estejamos num caminho melhor para falar no equilíbrio de todos. Como lidar com os riscos psicossociais? Ainda falo a mesma palavrinha que a gente passou há uns 5 anos atrás na pandemia, é o cuide-se. O cuidar de si, cuidar do próximo, cuidar da família, cuidar do trabalho, cuidar de todos aqueles que estão, cuidar do meio ambiente, cuidar de todos. Esse risco psicossocial sempre existiu. Não existe nada de novidade. A única novidade que nós temos, ela é gerencial. Aquilo que estava debaixo do tapete, lá, largado, agora começa a aparecer. Não tem que ter medo. O importante é fazer acontecer a gestão. Trazer para dentro de você a comunicação. Dentro da sua casa, dentro do trabalho, dentro do bairro, dentro da comunidade. Se você precisar de ajuda, peça ajuda. Isso que é o mais importante. Aqui, todos nós erramos. Nós somos espíritos em elevação. E estamos aqui a cada dia querendo evoluir mais e mais. É exatamente isso que acontece. Tá bem? Então, eu quero enaltecer aqui a Associação Brasileira de Empresas em Saúde e Segurança no Trabalho, esse órgão que eu tenho a honra de presidi-lo na 3ª gestão, estar dentro dessas mudanças das normas regulamentadoras há exatos 5 anos, estar sabendo de tudo, estar fazendo parte da construção de cada tijolinho disso e dessa nova mudança de época que nós estamos vivendo. Muito obrigado mais uma vez. Gostou das informações? Você pode entrar em contato com o Dr. Ricardo pelo Instagram, @eu_ricardo_pacheco, ou pelo Instagram da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho, @abreste.oficial. E acompanhe diariamente as orientações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.